Prezados irmãos e irmãs, quinta-feira da segunda semana do tempo do Advento, palavra certa na hora certa. A leitura é do capítulo 41 do profeta Isaías, de 13 a 20. O salmo é o 144. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Santo Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 11, de 11 a 15. No contexto do Antigo Testamento, do qual esta leitura nos fala, havia a figura do resgatador, parente que, devido à proximidade de sangue, tinha a função de resgatar outro parente caído na escravidão ou obrigado a alienar uma propriedade para pagar uma dívida. E a função do resgatador podia, inclusive, resultar de uma aliança. Uma pessoa comprometia-se a resgatar outra caída nas referidas situações ou a vingá-la, caso fosse morta. O Senhor resgata Israel porque ele estava ligado por uma familiaridade ou solidariedade parental fundadas na criação, e mais ainda na libertação do Egito e no dom da aliança e da terra. O povo pode e deve, pois, contar com o Senhor que quer salvá-lo dos inimigos e enchê-lo de alegria e de benefícios. O povo deve, portanto, reconhecer-se entre os sedentos que em vão procuram água, mas a quem o Senhor vai ao encontro para os saciar. Para esse povo, Deus prepara um novo êxodo através de um deserto que cobre de luxuriante vegetação e rega por meio de rios de água como o Éden. E nesse encantador jardim, o povo de Deus irá reencontrar o seu Deus. Verá, refletirá e finalmente compreenderá a obra do Senhor. No Santo Evangelho, vemos que São Mateus, depois de narrar alguns emissários de João Batista a Jesus, agora fala das palavras de Jesus sobre o próprio João Batista, que está prisioneiro de Herodes. Jesus aqui exalta a firmeza da fé e a grandeza do profeta, afirmando que não apareceu ninguém maior do que ele no mundo. Mas quem se torna discípulo de Jesus entra numa nova ordem de salvação, na economia do reino, onde mesmo o mais pequeno é revestido da incomparável dignidade de Filho de Deus. Jesus dá ainda a entender que a missão de João não se esgota em anunciar o Messias, mas que no Batista será antecipado o destino doloroso do Messias. E, por fim, Jesus convida a uma compreensão profunda da missão e da pessoa de João Batista, à luz da lei dos profetas, ou seja, do projeto de Deus testemunhado nas Escrituras. Ler e meditar isso faz com que cheguemos a compreender que São João Batista está na dobradiça entre as duas economias, está entre a expectativa e a realização. Ele é o último profeta e o primeiro é o último na linha dos que esperavam, o primeiro na linha dos que veem as promessas realizadas. Por ocasião da solenidade da Imaculada Conceição, o Sumo Pontífice, o Papa Francisco, na oração do Ângelus, nesse último dia 8, dizia que a verdadeira humildade é olhar apenas para Deus e para o próximo. São João Batista nunca olhou para si. Convertido, ou seja, totalmente voltado para Deus, estava voltado para o próximo. O que mais desejava é que todos também se voltassem para Deus, se convertessem. A sua grandeza está aí,
quem entra no reino de Deus torna-se maior do que João. Se também olhar apenas para Deus, olhar apenas para o próximo, se chegar a dizer como João, é preciso que ele cresça e eu diminua. Então, São João é o maior entre os nascidos de mulher e o menor no reino dos céus é maior do que ele, afirma Jesus aqui claramente nesse versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Violentos no sentido de ter uma fé maior do que a própria vontade, uma fé que destrua os desejos dos mesquinhos, uma fé que não dê atenção às vozes da carne, mas capaz de dar ouvido à voz de Deus. Que São Juan Diego rogue a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.